Bom, pessoal, eu sou Marcos Paulo Júnior, publicitário, produtor, e queria desde já agradecer a Secretaria de Cultura pelo Conectarte, né? Esse festival tão importante que traz muita informação, alegria e entretenimento para a população de Friburgo. E nesse vídeo eu vou dar dicas para você que tem a sua câmera em casa, que quer um dia seguir a carreira de videomaker e não sabe como começar. Tá? E eu vou te ensinar o quê? Eu vou te ensinar a operar a sua câmera, o seu equipamento, que eu acho que é o primordial para qualquer um que quer seguir a carreira de cinegrafista ou de videomaker, tem que aprender a dominar o seu equipamento. Tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui, vou dar uns princípios da cinegrafia para você que quer se aprofundar, até com o seu celular ou com a sua câmera caseira, tenho certeza que essa aula vai servir para você, tá bom? Então vamos lá. Queria começar com algumas dicas, na verdade 4 dicas para você extrair o melhor do seu equipamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar é para você usar o equipamento que tiver ao seu alcance, entendeu? Se você tem um celular, use ele. Se tiver uma câmera, a mais simples que seja, enfim, até aquelas câmeras antigas de fita, utilize, tá? Porque é aí que você vai começar a experimentar. Né? No caso da iluminação, você pode usar um abajur da sua casa, a própria lanterna de um celular, uma própria lanterna, enfim, utilize o equipamento que tiver à sua mão, tá? Que você tiver ali a oportunidade de usar, você pega e começa a experimentar, que eu tenho certeza que você vai extrair grandes imagens dali, tá? A segunda dica que eu te dou é o seguinte: domine o seu equipamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Aprenda tudo sobre ele, cada botãozinho que faz. Então, você tem que extrair o melhor dele. Então, cada botãozinho que a sua câmera tem, né, seu celular, cada coisinha que tem ali, ela serve para alguma coisa, né? Ali, aquele botão, ele não está ali do nada, ele tem uma função. Então, coloque cada um ali, experimente, coloque, teste, né? Veja como está ficando. Então é assim que você vai conseguir melhorar a sua imagem, testando. E é muito importante que você domine o seu equipamento, leia o manual, enfim, pegue vídeos na internet. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que o seu equipamento pode lhe dar, tá? A terceira dica é a seguinte: assista vídeos, assista referências. Eu mesmo aqui na produtora, sempre que eu vou começar um trabalho, um novo projeto, eu paro para assistir as referências, eu paro para assistir vídeos, né? Às vezes eu gasto 1, 2 horas antes de começar um trabalho, eu vou assistindo os vídeos, vou assistindo as referências, vou guardando, vou anotando, vou salvando o que é necessário para eu estar sempre lá, voltando e olhando as referências que eu fiz que realmente vão influenciar no trabalho. Então, isso é uma dica de ouro que eu te dou, tá? Assista vídeos, assista as referências, leia sobre o assunto, que vai ser um bom começo para você que quer iniciar o seu trabalho, o seu projeto, tá bom? E a última dica é a seguinte: experimente, faça, realize. Só você fazendo e experimentando você vai saber se tá bom, né? Então faça, mesmo que você ache que não fique legal, mesmo que o resultado não seja aquele que você queria atingir, mas faça, publique o seu vídeo. Isso é muito importante para você saber se está indo bem. Às vezes você acha que não está, esse vídeo não está legal, mas quando você publica, tem certeza que você vai receber elogios, ou às vezes você vai receber alguma crítica que vai te fazer crescer, que vai te fazer acertar alguma coisa. Então faça. Isso é muito importante. Às vezes eu começo algum projeto aqui na produtora e só depois de fazer, sei lá, 5, 6 vezes, eu consigo chegar no ideal, no vídeo ideal, no modelo ideal que eu quero, tá? E assim, essa coisa de ouvir opinião é muito importante. Às vezes o cara fica assim, não vou publicar, tá muito ruim, ou o que as pessoas vão falar. Não se prenda nisso. Comece. Então, mesmo que não seja o ideal, o resultado final que você quer, publique. Pô, hoje tem plataformas aí infinitas, o YouTube mesmo, Instagram, Facebook. Tem certeza que ali você vai experimentar. E ali você vai chegar no resultado que você quer futuramente. Beleza? Então essas foram as 4 dicas que eu tinha para te dar para você começar
nesse universo que é tão extenso aí, de câmera, de edição, ou de vídeo. Para você ser um videomaker, né? Um videomaker é uma pessoa completa, né? Tem que saber editar, tem que saber filmar, tem que saber iluminar. Então, mas essas dicas que eu te dei com certeza vão te ajudar para que você comece o seu trabalho, o seu projeto. Então vamos lá, que agora a gente vai entrar um pouquinho na questão do equipamento, né? Como se operar o equipamento, né? Você pode utilizar até mesmo o seu celular. Hoje existem aplicativos que você transforma o seu celular numa câmera. Você tem todos os ajustes ali, seja de ISO, seja de abertura, de velocidade, de foco. Então, tem aplicativos especiais para cada tipo de sistema operacional. Se você usa Android, se você usa iOS, com certeza você vai achar um aplicativo bacana. Alguns são pagos, né? A maioria dos aplicativos legais, eles são pagos. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar um que vai te satisfazer. Tenho certeza disso. Então procure na Play Store ou na Apple Store que você vai encontrar. Beleza? Então, vamos lá no primeiro pilar, que é dominar o seu equipamento, né? Isso é muito importante. Então eu vou te dar umas dicas aqui, que é para você que tem a sua câmera, não sabe para que serve, as funções ali, né? Então eu vou tentar te explicar um pouquinho aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar para você começar. Então vamos lá, vamos falar de exposição. O que é a exposição? É a quantidade de luz que vai entrar no seu equipamento, né? Isso quer dizer o quê? Que se entrar muita luz, a imagem vai ficar super exposta, quer dizer, ela vai ficar estourada, né? Vai ficar muito esbranquiçada. Então, para você que é um pouco leigo no assunto, eu vou explicar de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender, né? Eu vou pedir para botar uma imagem aqui para a gente tentar entender o que é a exposição. Então, quando você tem uma imagem que entra muita luz, como ela se define? Ela está super exposta, né? Você pode ver aqui na imagem mais da direita que ela está estourada, né? Os brancos estão ali sobressaindo, né? Uma imagem que não tem definição, uma imagem que tem muito brilho. Então, o que acontece? Ela é super exposta, né? Como que a gente vê isso na câmera? Você vai ver ali que ela tem uns pontinhos verdes, né? Toda câmera tem isso, que é o fotômetro, né? Ela indica quando a imagem tá com muita luz. Então você vai ver que o pontinho ali tá para a direita, tá bem para a direita. Então o que você tem que fazer? Você tem que equilibrar esse pontinho para que ele fique no meio, para que você tenha uma imagem bem exposta, né? Então vamos lá para o lado esquerdo, né? A gente já tem lá uma imagem subexposta. O que quer dizer? Ela está escura. Pode ver que o pontinho verde ali, ela está mais para a esquerda, né? Ele está mais para a esquerda. Então a gente tem que igualar, né? Você pode ver que está uma imagem escura, né? Uma imagem sem definição, né? As sombras estão muito escuras, né? Tudo muito preto, né? E no meio a gente tem uma imagem perfeita, né? Que mostra ali, ó, o fotômetro está cravado no meio ali, né? Então a gente pode dizer que é uma imagem exposta corretamente, né? Então esse é o padrão que a gente tem que conseguir, né? O pontinho no meio é a imagem correta. Eu vou mostrar aqui na minha câmera como que isso funciona. Então, gente, eu estou aqui com a minha câmera. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou mexer um pouquinho nela e vou mostrar para vocês como muda isso, né? Então, eu posso mudar a abertura ou o ISO, para aumentar ou diminuir a exposição. Então, eu vou mexer aqui no ISO, na ISO, né? Ou no ISO, enfim. E eu vou, ó, pode ver que ela está ficando o quê? Super exposta. Olha, né? Se a gente for ver ali os pontinhos ali, na verdade na minha câmera aqui ela não mostra pontinhos, ela vai mostrar aqui um mais um. Então ela está dizendo que ela está errada, tá? Então agora eu vou diminuir aqui, ó, para ela voltar. Vou escurecer mais, ó. Vou diminuir a ISO. E vou aqui chegar a 100, ó. Você vai ver que ela tá ali -2, então ela está indicando que ela está mais escura, né? Então eu vou tentar chegar aqui agora na imagem perfeita, tá? Lembrando que os pontinhos ali, eles te ajudam a você ter uma referência, mas ele não quer dizer que eles vão estar ali no ponto certinho o tempo todo, tá? Então olha aqui, -2, então ainda está um pouquinho escura.
Ó, menos 7. Tá? Eu estou levando em conta ali o bonequinho do meio, tá? Ó, menos 1, ainda vou levantar mais um pouquinho aqui. Menos 7, vamos lá. Menos 3. Então, como eu te falei, ó, 0, quer dizer, ainda ficou um pouquinho estourado. Então, por isso que eu te digo, use como base isso, tá? Isso é mais fácil na foto. Na foto vai funcionar mais do que no vídeo, porque o vídeo tem muita coisa envolvida ali, atrás, na frente e tal. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui o ISO, vou tentar chegar aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, meu bonequinho aqui no meio, a cena toda está bem exposta. Beleza? Então, a gente também pode mexer na abertura. Para escurecer ou para clarear um pouquinho, ó, tá? Eu estou aqui trabalhando aqui, ó, 5.6. Vou até aumentar um pouquinho a ISO aqui para ficar com uma margenzinha para trabalhar a abertura. Ó. 4.000. Então, eu posso escurecer mais, eu posso clarear para atingir aqui o padrão que eu quero. Beleza? Então, a gente agora aqui tem uma imagem bem exposta. Apesar do fotômetro ali estar indicando outra coisa, tá? Mas ele, como eu falei, ele serve para você ter uma referência. Às vezes pode estar um pouquinho para cima, outro ou para baixo. Vai depender um pouquinho do resultado que você quer chegar também. Às vezes você quer estourar um pouquinho, às vezes você quer deixar mais escura. Beleza? Então, isso daí se mede o quê? A exposição, tá? Então agora a gente vai falar de mais 3 configurações de uma câmera. ISO, abertura e velocidade. A ISO é o quê? É a sensibilidade do sensor à luz, né? É o quanto a câmera tem capacidade de receber a luz. Então dentro da câmera tem um sensor que aquilo ali ele vai deixar a câmera absorver mais luz. Então, a ISO a gente se mede isso, a quantidade de luz que a câmera absorve, né? Às vezes uma câmera tem um sensor menor, então ela vai absorver menos luz, né? Então o ISO vai ser menor. Quando a gente tem as câmeras full frames, o sensor dela é maior e a gente vai conseguir absorver mais luz. Então quer dizer o quê? Quando a luz estiver baixa e você aumentar a ISO, ela não vai granular tanto, entendeu? Então você vai ter uma imagem bacana. Isso quando as câmeras são full frame. Tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque isso é um terreno muito vasto e quem tiver interesse aí procura que com certeza vocês vão encontrar. Por exemplo, essa câmera minha aqui, ela tem a capacidade de quase filmar no escuro. Eu vou aumentar o ISO dela aqui para vocês verem. Filmar no escuro total. O ISO dela consegue chegar a 25.600, essa câmera aqui. Então, se eu quase apagar as luzes todas aqui, ela vai conseguir chegar lá filmar, gravar com uma luz muito baixa. Tá? Eu estou com outras luzes aqui acesas, então ela consegue chegar aqui a 25.600. Claro que nós temos uma imagem aqui super exposta aqui, tá? Mas só para você ver a quantidade de luz que ela consegue absorver. Tá? Eu estou aqui trabalhando com uma Sony A6500, que é uma câmera muito bacana, ela consegue gravar com ISO muito alto. Tá? O legal é você fazer testes. Cada câmera consegue atingir um resultado diferente. Tá? Cada câmera tem um resultado diferente de luz. Não quer dizer que a sua câmera vai conseguir chegar a 25 mil com uma qualidade bacana. Muitas vezes a imagem granula. Tá? Você vai ter uma imagem toda granulada, cheia de grãos. Tá? Eu vou apagar a luz aqui do estúdio para a gente poder ver como que isso funciona com luz em situações de pouca luz. Então, pessoal, falando aqui, voltando a falar de ISO, né? Como eu falei, essa câmera aqui ela consegue atingir uma ISO muito alta. Então vamos lá, eu vou subir, mas você vai vendo que o máximo que eu subo aqui, ó, a imagem já granula, tá? Mas eu consigo, olha lá, ainda você tem uns detalhes do objeto, tá? Então se eu descer a ISO aqui, vai ficando tudo escuro, ó. Se eu deixar o mínimo, que é 100, olha, ficou breu total, tá? E se eu conseguir aqui, ó, se eu chegar aqui, eu consigo chegar a 25.600. Eu tenho uma outra câmera ali que ela chega até a 200 e poucos mil. Então você consegue
trabalhar muito bem com isso, mas você começa a ver o quê? Grão. A imagem está toda granuladinha. Então isso vai depender de cada câmera. Pessoal, agora eu vou falar o quê? De abertura. Abertura, a gente está falando de lente, né? Cada lente tem uma abertura específica, né? Elas podem variar, sei lá, de 1.2 até 22. Enfim, geralmente são essas aberturas. Então tem lente que abre mais. Por exemplo, essa minha lente aqui, ela varia de acordo com o zoom. Se eu der mais zoom, ela vai fechar menos, ela vai abrir menos. Se eu der menos zoom, ela vai abrir mais. Isso quer dizer o quê? Abrir mais, ela vai entrar mais luz, então vai ficar mais claro. Então, quanto mais aberta, menor o número. Tem essa nomenclatura aí, né? Mas isso também está ligado ao quê? Isso está ligado à distância focal. Né? Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Vou começar aqui a mexer na abertura aqui da lente para vocês verem aqui o que vai acontecer, né? Vamos lá. Aqui está em 7, né? 7.1. Então eu vou abrir. Ó, estamos ficando mais claro. A gente vai fazer, vai diminuir um pouquinho o ISO para a gente chegar numa abertura, numa exposição correta, né? Vamos expor bem, ó, tá aqui exposto, né? A gente pode ver aqui que numa abertura de 4, a gente tem um foco bem definido, né? Eu vou passar o foco, olha, para o bonequinho do meio e agora eu vou passar para o bonequinho de trás, ó. Às vezes a pessoa fica falando, pô, como é que eu faço aquela foto com o fundo desfocado? Minha câmera não desfoca. Então é isso, você vai mexer na abertura. Quer dizer o quê? Esse Fzinho que está aparecendo aqui, ó. Né? Então, beleza. Eu vou fazer um outro teste aqui que é o seguinte. Eu vou fechar mais a minha lente, tá? Eu vou aumentar, eu vou fechar mais a lente. Eu vou aumentar o número aqui, né? Eu vou lá botar lá para cima, ó. Vou botar aqui, tá 20 aqui pra gente ver. Vamos lá testar, né? A imagem está subexposta, então eu vou crescer aqui o ISO, né? Eu posso tanto crescer o ISO também como eu posso jogar mais luz. Ó, você pode ver o quê? Eu vou jogar mais um LED aqui de luz, que a gente vai me ajudar aqui a mostrar para vocês o que eu estou falando. O que a gente já começa a ver aqui? Que esse boneco aqui e mais esse outro aqui, eles já estão no foco. Você já consegue ver os dois no mesmo foco. Né? E o de trás está ainda um pouquinho fora do foco. Então eu ainda vou fechar mais a minha lente. Opa, aqui. Vou fechar mais a minha lente. Né? Então, o que a gente começa a entender? A gente já começa a ter mais, os três estão mais no foco. Eu já consigo colocar mais os três no foco. Ó. Os três já estão mais perto do foco. Claro que a distância também conta um pouco, mas você pode ver, olha, que os três já estão no foco. Né? Eu não consigo mais focar o boneco da frente e desfocar totalmente o do meio. Né? E vice-versa lá. Se eu focar no de trás, ó, focando no de trás, os dois da frente ainda ficam no foco. Então isso a gente faz como? Aqui onde está F22, tá vendo? A gente aumentando. Na verdade, a gente está fechando a lente, né? Quando a gente bota 22, a gente está fechando a lente. Quando a gente bota 4, a gente está abrindo a lente, né? Isso daí que vai dar esse efeito de foque e desfoque, né? Tantas pessoas procuram isso daí. Beleza? Então vamos lá voltar. Vou botar aqui de novo, vou voltar para o 4 aqui para vocês verem de novo, ó. Vou botar aqui no 4, tá? A imagem está o quê? Super exposta, né, galera? Vamos prender isso aí. Então vou mexer aqui na ISO de novo, vou voltar para lá. Olha lá, olha só. Como que agora a gente tem um foco lá atrás e esse da frente está desfocado. Isso é muito legal trabalhar com isso. Isso daí é um princípio básico, todo mundo tem que dominar isso aqui na câmera, né? Olha só como é que você pode fazer um efeito tão bacana aqui, ó, na mão, ó. Simplesmente rodando aqui, ó. Mostra aqui. Agora eu vou rodar aqui, ó, a lente, tá? O foco da lente, tá? Estou mexendo aqui. Agora volta para o vídeo e olha como é que a gente consegue um efeito bacana, tá? Isso é muito usado no cinema. Então, pessoal, a gente consegue já aí ter uma noção de como funciona esse sistema de abertura, né? Você pode ver lá aqui, ó, F32, você vê que tá tudo focado, tá vendo?
Então, quando a gente vai para f1.4, que ela está aberta, olha lá como é que a lente está toda aberta. Então, a pessoa consegue destacar do fundo, né? Então, a distância focal fica menor, né? Então, é assim que a gente consegue o fundo desfocado, mexendo no F, né? Que é a abertura da lente. Então, mas isso aí depende da lente que você está usando. Então, e outra coisa, quanto maior a abertura, que é menor o F, mais cara ela é, entendeu? Então, assim, as lentes que têm uma abertura grande, elas são muito mais caras do que as que têm abertura menor. Agora a gente vai falar um pouquinho de quê? De velocidade. Tá? Isso aqui a gente está falando de gravação, tá, pessoal? Às vezes, assim, para fotografia tem algumas coisas um pouco diferentes. Apesar dos princípios serem os mesmos, a fotografia ela é um pouquinho diferente, tá? Porque a gente está falando de imagem parada, né? A velocidade, a gente está falando da abertura, de quanto essa câmera, de quanto ela vai ficar aberta, de quanto tempo a lente vai abrir e vai fechar, tá? Isso que a gente está falando, né? Cada clique que você dá, vamos supor, falando na fotografia, ela abre e fecha. Então a gente está falando de velocidade. Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando disso, da velocidade que ela vai abrir e vai fechar, tá? Quando a gente fala de fotografia, vou passar para essa imagem aqui, que ela vai ilustrar bem. Quando você tem uma velocidade baixa, né, vamos lá dizer 5, quer dizer o quê? Que ela vai abrir e vai fechar, ela vai levar 5 segundos para abrir e fechar. Então, o que acontece? A luz, se tiver alguma coisa em movimento, ela vai se destacar, a luz vai correr ali, né? Isso daí também você pode passar esse princípio para a gravação. Então, se você deixar a abertura, a velocidade baixa da câmera, você vai ter uma imagem um pouco borrada, né? Você vai ter uma imagem borrada. Então, a gente tem uma regrinha para descobrir isso daí. Na figura 2, a gente já pode também ter outro exemplo, que é mais... Isso daí funciona muito para gravação. Dependendo de como você for diminuindo a velocidade, a gente está vendo um catavento aí, vamos supor que ele estivesse rodando, né? Se você diminuir muito a velocidade, você vai ter aquela imagem borrada. E se você aumentar a velocidade, você vai ter um catavento quase parado. A gente vai ver isso aqui, aqui onde está 1:60, tá? Então aqui, ó, 1:60, aqui embaixo, 1:60, né? Como se a gente fosse aqui aumentando. Cada um que a gente vai aumentando aqui, o catavento fosse ficando mais parado, tá? E quanto mais a gente for diminuindo, ele vai ficando mais borrado, tá? Galera, isso daí, olha, vocês vão ter que fazer muitos testes para chegar no resultado, tá? Vejam vídeo, tem muito vídeo na internet ensinando isso daqui. Né? A gente tem uma continha para fazer, para a gente descobrir a velocidade correta, que é relacionado ao FPS, é o frame por segundo, que a gente vai configurar na nossa câmera, que a gente vai falar agora na frente aqui, tá? O FPS é o quê? É o frame por segundo. Então isso daí, de uma forma grosseira de falar, é o quê? Quantas vezes ela vai abrir e fechar em 1 segundo, tá? Então, no cinema, por exemplo, o FPS é usado em 24 FPS. São 24 quadros por segundo, né? Que é mais ou menos o que a gente consegue ter no olhar humano, que a gente consegue ver como um movimento natural, tá? São 24 quadros por segundo. É difícil de falar, tá? Então o cinema usa isso. Então quando a gente está gravando a 24 FPS, a gente vai ter aqui uma velocidade, a gente tem que colocar uma velocidade de 50, que é o dobro do 24. Se a gente está gravando a 30 FPS, a gente vai ter aqui o quê? 60, a velocidade 60, tá? Então sempre o dobro, né? Quando a gente fala aqui de FPS, cada câmera assim tem uma configuração, né? Aqui na minha eu consigo ver aqui, ó. Por exemplo, eu estou gravando aqui em 60, está configurado. Então aqui, ó, eu posso gravar em 24 quadros por segundo. Eu posso gravar
Essa câmera aqui me permite gravar até 120 quadros por segundo, que a gente vai obter uma câmera lenta, bacana, entendeu? Então vamos lá, se eu estiver gravando aqui a 60, eu vou vir aqui. Geralmente 60 a gente pode deixar a velocidade como 60, mas se a gente tiver com bastante luz, a gente pode vir aqui e passar para 120, 125, tá? Aí a gente vai ter esse controle perfeito da câmera, né? Mas volta a falar, faça testes, né? De repente você vai se surpreender com uma configuração que você vai conseguir na sua câmera, beleza? Então aqui, ó, nessa figura aqui 3 dos cavalinhos, a gente vai ter bem uma noção disso daí. Olha lá. Aumenta um pouquinho, por favor. Isso. Então, nessa figura aí, olha, o que acontece? Quando a imagem é repetida por segundo, acima de 12 vezes, a gente já começa a ter um movimento, né? Até 11 a 12 quadros que aparecem para a gente num segundo, a gente vai vendo uma imagem parada, né? A gente vai tendo aquela noção de quadro. Então, quando isso avança, a gente já começa a ver um movimento, tá vendo? Como se todas essas imagens aí, elas tivessem em sequência, a gente já conseguir ver esse cavalinho aí em sequência. Já na outra imagem que a gente tem ali, olha, a gente tem ali 2 frames por segundo. Olha, essa imagem aí a gente tem 2 frames por segundo, 2 quadros por segundo, né? Então a gente já começa a ver esse batimento aí, olha, tá? Quando isso ultrapassa os 11, os 12, aí a gente já começa a ver aquela imagem contínua, né? E vamos agora para outra imagem que vai dar um exemplo bacana. A gente aumentando aí, a gente vai conseguir ver. Qual é a diferença, né, assim, do 24, 30 e 60? A gente começa a ver o quê? Que no 24 a gente tem uma imagem, vamos dizer assim, que a gente costuma falar, com mais batida, com um certo batimento. Né? À medida que a gente vai aumentando a quantidade de frames por segundo, de quadros por segundo, né, de quadros que aparecem por 1 segundo, a gente já começa a ver um movimento mais fluido, mais linear. Né? Quando a gente chega aí a 120, 140, a gente consegue ver a bola mesmo, enfim, ela vindo perfeitamente. Então, acho que isso daí dá para mostrar bem a diferença entre o 24, o 30 e o 60. Então, pessoal, são muitas coisas que você tem que saber. Então, por isso que eu falei daqueles princípios básicos lá, aquelas dicas no começo, né, que você tem que dominar o seu equipamento, né? Porque só assim que você vai conseguir atingir o teu objetivo. Então, são várias configurações em conjunto que vão fazer com que você chegue na imagem perfeita, tá? Mas isso daí, sim, são princípios, né? Nada impede de você fazer experiências. Faça experiências, que às vezes uma imagem batida, ela vai te dar uma outra visão. Vai ser bacana, enfim. Então, teste, como eu te falei, teste, publique, veja o resultado que você vai obter. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado diferente para cada configuração aqui, levando em conta essas dicas que eu estou passando, tá? Então, pessoal, agora eu vou falar o quê? Eu vou falar das lentes, né? Algumas câmeras você pode o quê? Trocar as lentes, né? A gente chama de câmera intercambiável, né? Aquela que você pode trocar as lentes, né? No cinema, por exemplo, são usados vários tipos de lentes para obter um resultado, né? E o legal é você possuir lentes diferentes, né? Claro que tem câmeras que você não tem essa facilidade, elas têm lentes fixas, então você não vai conseguir trocar. Mas se você puder adquirir uma câmera que você possa trocar as lentes, eu tenho certeza que aí você vai conseguir ter um resultado bacana. Eu vou mostrar para vocês agora uma demonstração de lente aqui, uma foto, que você vai ter uma noção legal de que cada lente faz. Por exemplo, uma lente 35mm, que é uma lente muito usada no cinema, que chega muito próximo do olho humano, né? A lente mais usada pelo cinema é a lente 35mm. E você vai ver que você tem um ângulo aberto, uma coisa, né, uma visão mais aberta da cena. Então, quanto menor for esse número, né, o milímetro,
você vai ter um ângulo mais aberto de visão, né? Quando você vai para 50, olha só, então você já vê que a cena vai fechando. Ó, 85 já vai ficando mais fechado ali no fotógrafo. Quando você chega a 120 milímetros, né, que são aquelas lentes que a gente vai conseguir ver, vamos dizer assim, mostrar coisas longe, né? Na verdade, você não está mostrando longe, ela está fechando o seu ângulo ali, então você consegue aproximar o objeto de você. Já nesse outro GIF aqui, ó, nessa outra imagem, a gente consegue ter uma visão muito legal da diferença de cada lente. Olha só o que acontece com as lentes, né? Como é que a gente costuma dizer que na televisão as pessoas ficam um pouco mais gordas, né? E olha só a diferença que faz, né? Desde uma lente lá 24, se eu não me engano, para a lente tele, né? Teleobjetiva, que a gente chama que é uma lente 200. Olha só como é que ela engorda a pessoa, né? O que acontece? A lente também, quando ela é tele, que ela chega a 200, ela consegue fazer com que o fundo se aproxime também do assunto, né, do objeto, mas olha só como é que ela engorda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for usar uma lente para a gente não engordar, não deformar, né, o objeto que a gente está querendo mostrar. E na outra ali, a gente consegue já ver bem, nessa aí a gente já consegue ver legal como funciona uma lente, olha. Quando a gente tem ali 8 milímetros, a gente tem um ângulo de visão de 180 graus, tá? E quando a gente tem 200 milímetros, a gente tem um ângulo de visão de 12 graus. Então dá para ver bem aí como fecha a diferença, né, entre uma lente e outra. Por isso que é importante você ter algumas lentes no seu kit, tá? Você que pode ter lentes diferentes, é legal você comprar. Também as câmeras que tem lente fixa, né, que você não pode trocar, algumas delas te deixa o quê? Te deixa fazer isso digitalmente, ou às vezes até analogicamente, né? Você vê que às vezes você aperta um botãozinho, ela vai para frente, vai para trás. Então algumas câmeras elas te dão essa possibilidade. Beleza? Agora a gente vai falar aqui do balanço de branco. O que é isso, né? Voltando aqui antes do balanço de branco, beleza? Volta aqui. Voltar em você? Volta para mim aqui. Tá em você já. Beleza, galera, eu vou dar só um exemplo aqui desse lance da lente, porque essa lente aqui, na verdade, é lente fixa. Tem a lente fixa, né, que é cada um milímetro daquela é uma lente, tá? Agora a gente tem as lentes variáveis, que acontece o quê? A gente consegue variar na lente, tá? Essa lente que eu estou usando, por exemplo, aqui é uma lente variável. Então ela vai de 28, que é essa aqui, até 70, olha. Ela vai de 28 a 70. Então eu consigo aproximar bem o meu motivo aqui, olha. Mas o que acontece? Eu aproximando, olha como é que ela não consegue atingir o foco lá, né? Deixa eu passar para esse outro aqui, para ver se a gente consegue. Aí, ó, consegui, tá vendo? Olha. Então ela vai de 28 aqui para 70, tá? E quanto mais ela fecha, mais escura ela fica. Olha só como é que é. Ó, tá mais clara. E ó, como é que ela fecha. Ó, 4, você pode ver que o F passa para 4 e vai até 5, 6, tá? As lentes que não interferem nesse F quando você mexe também existem, mas é muito caro. São lentes caríssimas, tá? Então, olha lá. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar de outro detalhe aqui também que a gente tem que prestar muita atenção, que é o seguinte, balanço de branco. O que quer dizer isso? É a cor da sua imagem, né? O quanto ela fica mais quente ou mais fria, mais azulada ou mais dourada, né? Então eu vou citar um exemplo aqui na minha câmera para você ter uma noção do que é isso. Vou dar uma clareada aqui um pouquinho, que eu estou achando ela um pouquinho escura. Mexer aqui na velocidade. Diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Velocidade aqui. Então é muito importante, pessoal, que você saiba cada botão desse aqui onde está e o que faz.
Então eu vou mexer aqui no balanço de branco da minha câmera para você ver, ó, White Balance, tá? Você pode deixar aqui no automático, né? Toda câmera tem várias configurações, olha só como é que ela já coloca ali certinho o branco, né? Quando tem uma luz plana, assim a gente consegue, olha, ela mesma já configurou ali certo, né? Aí aqui se fosse para o sol, para uma luz quando está sombra, olha só como é que ela já compensa, né? Com nuvem, enfim. Uma variedade aqui. Mas eu vou mexer aqui nessa parte aqui que a gente consegue ver bem essa diferença. Ó, vou passar para cá. Quanto menor o número, mais azul ela vai ficando, ó, que é 2.500. Isso daqui é o que? Para compensar, quanto mais dourado tiver o dia, a gente vai diminuindo aqui, vai deixando mais azulado. Isso aí a gente vai igualando a cor, né? A gente vai tentando igualar. Eu estou usando aqui termos mais simplificados para que você entenda, tá? Então aqui é como se a gente estivesse acertando a luz, né? Se a gente for de noite, se tiver muito à noite, a luz vai ficando mais azulada, então a gente vai escurecendo, ó. A gente vai aumentando, a gente vai dourando mais a imagem vai ficando mais dourada, mais quente, tá? Ó. Aqui essa medida K é uma medida chamada Kelvin, tá? Então olha, a gente chega aqui a 9.000, ó, 9.900. Aí se a gente tiver uma luz muito azulada, a gente consegue chegar aqui para igualar. Ou se você quiser, ó, uma imagem dourada, uma imagem diferente, você pode atingir assim também. Isso é muito utilizado. Ó, por exemplo, se eu quiser mostrar aqui que fosse a noite, né? A lua, olha aí como é que fica aí. Como é que se fosse uma luz da lua batendo, tá? E aqui, ó, a gente tem uma tabelinha ali que mostra a temperatura de cor de cada objeto, vamos dizer, a luz de vela, né? Uma luz muito dourada, ela vai de 10.000 a 2.000. A luz da casa, 2.500 a 3.500. Enfim, por aí a gente vai anoitecer, ó, a luz de 9.000 a 10.000, na verdade, né? Então, tipo anoitecer, de 9.000 a 10.000. Na verdade, é para a gente compensar a luz, né? É uma coisa meio complexa, mas vocês vão fazer um teste, né? Então, para eu compensar a luz da Lua, eu teria que vir aqui e chegar a 9.000. Eu vou dar uma dica aqui, se você for gravar na luz do dia, 5.200. Bota 5.200 que tudo vai se resolver, com certeza. Beleza? Vamos lá para mais uma parte aqui. Pessoal, vamos falar agora dos formatos, né? O que é formato? É a proporção, é o tamanho em que o seu vídeo vai ser gravado, né? Antigamente a gente usava esse formato 3x2, aquele formato mais quadrado. Enfim, hoje a gente utiliza mais o 16:9. Né? Eu vou mostrar aqui um quadro, uma imagem aqui que vai mostrar bem isso daí. Tá? Olha, esse vermelho aí é o formato que a gente usa na maioria das vezes, hoje em dia, que é o 16:9, que é o 1920 por 1080 pixels, é o formato wide que a gente usa hoje, né? Mas, né, como hoje a gente usa muito para as redes sociais, a gente pode inverter esse formato, usar 9:16, né, o formato 1:1, que é quadrado, o Instagram usa, enfim. O cinema a gente usa muito esse 18:6, então isso daí vai depender muito da finalidade que você for querer. Se for querer passar para o Instagram, Facebook, para o YouTube, pesquisa lá, bota lá no Google, lá, pesquisa que ele vai te dar o formato exato para o seu trabalho. Vamos lá, não corre aqui. Vamos falar um pouquinho também de uma coisa muito importante na cinegrafia, que são os planos, né? Depois também você pesquisa aí na internet que você vai ver, mas é o quê? Você dá um enquadramento, existe nomes, siglas para os planos, né? Vou te mostrar uma foto aqui que vai mostrar bem isso daí. Então, pessoal, esses são os planos usados no cinema, né? Então ali, ó, o primeiro ali é o plano detalhe, quando você quer mostrar assim uma coisa bem de pertinho, né? Primeiríssimo plano, primeiro plano, plano médio curto, enfim, PG, que é o plano geral grande. Então, galera, é legal você dominar essa nomenclatura porque
Isso são técnicas utilizadas no cinema que a gente utiliza para qualquer trabalho, né? Uma imagem bem enquadrada, com um plano legal, plano americano, tudo isso vai influenciar para que seu trabalho tenha um resultado final bacana. Uma outra dica que eu uso muito nas minhas imagens é a regra dos terços. Isso que significa o quê? Que você vai pegar a sua imagem e dividir ela em 9 partes, como mostra nessa figura aí, ó. Tá? E cada pontinha ali, onde elas se encontram, e as linhas, né, é como se você dividisse sua tela ali, em 3 partes para cima, 3 partes para baixo. Então a gente começa a trabalhar muito ali. Ali o que acontece? Você vai ter uma harmonia na sua imagem. Olha como é que essa imagem está bem harmonizada. Olha só a montanha, como é que está no meio certinho, como é que o horizonte está na linha, entendeu? Então você começa a harmonizar a sua imagem. Então esses pontos de interseção, onde as linhas se cruzam, são pontos chaves. Sempre coloque seu motivo ali, naquele ponto. Você vai ter uma imagem muito bacana. Eu uso isso direto, tá, gente? Vamos lá. Vou botar mais uma. Olha aí outra imagem bem enquadrada. Você tá vendo como é que os olhos estão batendo no pontinho ali? Então comece a usar isso daí. Toda câmera tem ali a sua grelha, que eles chamam, que são ela vai te dar essa dica de enquadramento. Ela vai te mostrar aonde está o horizonte, aonde você tem que estar, onde é que tem que estar esses pontos de interseção. Então comece a pensar nisso. Você vai ter, é uma dica muito bacana para você fazer a sua imagem harmoniosa. E temos mais uma aí, ó. Então, olha que imagem bem enquadrada, olha só como é que as linhas estão no centro certinho, como é que o olho está batendo na linha, né? O horizonte está indo ali. Então, são dicas de ouro, assim, que eu posso dizer, para você enquadrar bem a sua imagem. Então, pessoal, essa foi a minha aula ou a minha dica sobre cinegrafia, para você que quer começar nesse mundo, você que quer ser um cinegrafista, você que quer ser um videomaker, enfim. Tenho certeza que para você começar, você precisa saber esses princípios, né? Então você dá uma olhadinha aqui, eu vou disponibilizar uma apostila também, tá? Depois você me procura nas redes sociais, me cobra lá que eu mando uma apostila para você, beleza? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura e esse projeto Conectarte, que vem aí para ajudar muita gente, né, os artistas, vem para beneficiar também a população, que tem entretenimento, tem educação e tem informação. Beleza, galera? Mais uma vez, meu nome é Marcos Paulo Júnior, você pode me procurar nas redes sociais e muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Grande abraço!